Preste atenção, porque o que vou te dizer agora pode mudar radicalmente a sua vida financeira. Coloque Deus em primeiro lugar e verá o dinheiro que outros não veem. Sim, exatamente como você ouviu. Provavelmente você passou anos correndo atrás do dinheiro, trabalhando duro, lutando dia após dia, e ainda assim não consegue alcançar a verdadeira liberdade financeira. Já se perguntou por que isso acontece? A razão é simples e poderosa. A maioria busca o dinheiro primeiro e depois a Deus. E é exatamente aí que está o grande erro. Neste vídeo, vou te revelar um segredo bíblico esquecido por muitos cristãos, mas que é o caminho garantido para uma prosperidade bíblica sólida e duradoura. Não se trata de práticas religiosas superficiais, mas de princípios eternos que permitirão a você descobrir oportunidades econômicas que sempre estiveram ali, mas eram invisíveis aos seus olhos naturais. Garanto que, quando colocar esses princípios em prática, você verá claramente o que antes era impossível perceber. Prometo que, ao final deste vídeo, você descobrirá como acessar uma realidade financeira completamente diferente da que viveu até hoje. Mas já te aviso, o que vou compartilhar no final provavelmente vai te surpreender, porque contradiz quase tudo que você já ouviu sobre dinheiro e prosperidade. Então fique comigo. Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode transformar radicalmente a forma como você lida com o dinheiro a partir de hoje. Carlos é o tipo de pessoa que todos conhecemos. Um batalhador nato, honesto e trabalhador, que acorda cedo todos os dias para dar o melhor à sua família. Trabalha 12 horas por dia, às vezes mais. E ainda assim não consegue sair das dívidas. Sente ansiedade constante ao ver outras pessoas prosperando, enquanto ele continua estagnado. E, mesmo tentando de tudo, segue preso nesse ciclo frustrante que muitos conhecem. Mas então surge a grande pergunta: por que trabalhar duro nem sempre é suficiente para alcançar o sucesso financeiro que tanto desejamos? A resposta não é falta de esforço, nem de talento. O esforço isolado, embora valioso, nunca é suficiente se não houver clareza espiritual por trás. É aí que entra algo muito mais poderoso: a ideia de colocar Deus em primeiro lugar. Veja o que Jesus ensina em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse princípio nos mostra com clareza que nossa prioridade absoluta deve ser buscar a Deus e nos alinhar com Ele antes de perseguir riquezas. Já pensou como esse enfoque poderia mudar suas finanças cristãs e desbloquear portas que sempre pareciam fechadas? Explico de forma simples. A maioria das pessoas está focada apenas em como ganhar dinheiro, mas ignora as raízes espirituais do dinheiro. Trabalhar duro sem propósito é como correr rápido sem direção. Mais cedo ou mais tarde, você acaba frustrado e exausto. O que realmente precisamos são as chaves financeiras bíblicas para alinhar nosso esforço com o plano que Deus desenhou para nós desde o princípio. Isso me lembra um pouco da famosa série Succession. Riqueza e poder abundam naquela família, mas sem princípios espirituais sólidos, tudo termina em um caos emocional absoluto. É a prova de que acumular dinheiro sem propósito divino traz mais problemas do que soluções. Você consegue imaginar trabalhar duro, mas com a certeza de que cada passo seu está sendo respaldado pelo próprio Deus? Talvez você esteja agora mesmo pensando em como romper esse ciclo frustrante. Pois bem, existe um caminho claro para sair dele. E foi justamente para isso que eu criei a playlist Ponha Deus Primeiro e Prospere. Nela compartilho a fundo os segredos espirituais que atraem dinheiro e como aplicar no seu dia a dia os princípios espirituais para ganhar dinheiro. Ao final deste vídeo, você poderá encontrá-la. E acredite, será exatamente o que você precisa para mudar sua realidade financeira. Quantas vezes já ouvimos dizer que Deus e dinheiro não devem se misturar? Como se falar sobre dinheiro fosse algo pouco espiritual ou até mundano. Mas aqui está o primeiro erro que muitos cometem: pensar que o dinheiro é apenas papel ou um número na conta bancária. A verdade é que, antes de ser algo material, o dinheiro é profundamente espiritual. E entender isso é essencial para alcançar uma verdadeira prosperidade bíblica.
Veja o que a Bíblia diz claramente em Deuteronômio 8:18. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Percebeu? A fonte de toda riqueza material tem sua origem no poder que Deus nos entrega. Isso significa que, para entender como o dinheiro funciona e descobrir como prosperar com Deus em primeiro lugar, precisamos captar que tudo começa no espiritual. Vou te dar um exemplo muito interessante. Você provavelmente conhece o famoso livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Muitos milionários e especialistas financeiros recomendam seus princípios práticos para aprender a lidar com dinheiro. Curiosamente, esses princípios tão famosos estão baseados em conceitos que foram escritos muito antes, nos próprios versículos bíblicos sobre dinheiro e riqueza. Inclusive, quem ignora Deus muitas vezes está usando, sem saber, os mesmos segredos financeiros bíblicos que ele revelou há milhares de anos. Percebe como o dinheiro começa sendo algo espiritual antes de se manifestar materialmente? Aqueles que conseguem captar essa verdade começam a ver oportunidades que outros jamais percebem, porque entendem que Deus mostra caminhos invisíveis aos olhos naturais. Não é coincidência que as pessoas com clareza espiritual também sejam as que têm mais sucesso na administração do dinheiro, especialmente quando falamos de finanças à luz da Bíblia. A razão para isso é simples, mas poderosa. O mundo espiritual governa sobre o mundo material, nunca o contrário. Por isso, ao aprender como administrar o dinheiro segundo a Bíblia, você começa a tomar decisões com sabedoria divina, atrai bênçãos financeiras inesperadas e experimenta uma paz econômica que não depende do quanto há na sua conta bancária. Aí está o verdadeiro poder por trás do dinheiro. Talvez você esteja se perguntando agora: como posso ativar esse princípio espiritual na minha vida financeira? Não se preocupe, porque existe uma chave espiritual específica para isso. Ela é tão poderosa que, quando você a descobre, começa a enxergar claramente o que antes parecia oculto e complicado. A boa notícia é que você está prestes a descobri-la. Vivemos numa época em que sucesso significa fama, seguidores no Instagram ou TikTok, dinheiro fácil e estilos de vida extravagantes. Mas será que isso realmente preenche o vazio interno que sentimos? Muitas pessoas conquistam tudo isso e, mesmo assim, terminam se sentindo vazias, solitárias ou presas em ansiedade. A verdade é que quando falamos de sucesso sob a perspectiva de Deus, tudo muda completamente. A riqueza com propósito redefine completamente o que significa vencer na vida. Pense por um segundo, o que aconteceria se o rei Salomão, sim, o homem mais sábio e rico segundo a Bíblia, participasse hoje do programa Shark Tank? Quais ideias ele levaria? Certamente ele não falaria apenas de ganhar dinheiro rápido, mas de como gerar riqueza que transcende gerações, baseada nos princípios espirituais para enriquecer. Já imaginou a reação dos investidores ao ouvi-lo? Provavelmente, eles ficariam tão surpresos quanto você agora. Jesus foi ainda mais direto ao repetir, em Mateus 6,33, esse ensinamento essencial: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas o que exatamente significa buscar primeiro o reino de Deus? Significa colocar Deus acima de todas as suas decisões, desde as menores até as mais importantes, especialmente no que se refere às suas finanças. E isso muda completamente a sua forma de enxergar o sucesso financeiro. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele redefine nossas prioridades. Já não corremos atrás apenas de acumular bens, mas buscamos viver com paz interior, cultivar relacionamentos saudáveis e gerar impacto positivo nas pessoas ao nosso redor. Esse é o verdadeiro sucesso, uma vida plena que naturalmente conduz à liberdade financeira, mas que nunca se torna escrava do dinheiro. É prosperar de dentro para fora, do espiritual para o material. Um excelente exemplo disso é o ator Keanu Reeves, que apesar de ter milhões, vive com uma humildade impressionante, distante do egoísmo e do vazio que vemos em tantas celebridades. Ele não busca aplausos fáceis nem seguidores. Usa seu dinheiro para causas nobres, refletindo, sem saber, os mesmos segredos financeiros bíblicos que Jesus ensinou há mais de 2000 anos. Consegue perceber a diferença entre o sucesso vazio e o sucesso real?
Talvez você já tenha visto influenciadores nas redes sociais que pareciam ter tudo, mas acabaram em depressões profundas ou escândalos financeiros dolorosos. O sucesso material sem princípios eternos é frágil e passageiro. Por isso é fundamental desenvolver uma mentalidade próspera conectada com o eterno. Isso não apenas trará prosperidade material, mas também paz, satisfação e propósito, riquezas muito mais duradouras. Imagine-se acordando todos os dias com a certeza de que suas ações estão alinhadas com o propósito eterno que Deus tem para você. Quando isso acontece, tudo muda. O dinheiro flui naturalmente porque já não é o centro da sua vida, e sim uma ferramenta a serviço de algo maior. É justamente nesse momento que você começa a descobrir aquelas oportunidades financeiras que antes estavam escondidas e a ver sua vida refletindo uma verdadeira prosperidade bíblica. Existe uma forma prática, clara e direta de implementar isso na sua vida cotidiana e transformar rapidamente sua realidade financeira. Um método que a própria Bíblia ensina e que você pode começar a aplicar de imediato. É simples, poderoso e eficaz. E é exatamente isso que quero te mostrar agora. Porque eu sei que você já está curioso para descobrir como transformar radicalmente suas finanças colocando Deus em primeiro lugar. A maioria das pessoas que conheço não se envolve em problemas financeiros por falta de dinheiro, mas sim por falta de clareza em suas decisões. E sejamos honestos, todos nós já passamos por isso. Uma compra impulsiva, um investimento mal pensado ou um empréstimo feito às pressas. Mas você sabia que a verdadeira clareza financeira é algo que vem diretamente de Deus? Provérbios 2:6 diz claramente: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Vivemos numa era em que todo mundo quer depender da inteligência artificial para tomar decisões financeiras. Aliás, até os bancos hoje oferecem serviços com IA para prever investimentos. Mas aqui vai uma pergunta interessante. Se tantos dependem de uma máquina criada por homens, por que não depender diretamente do Criador da inteligência humana? Imagine a vantagem de ter o próprio Deus guiando seus passos nas finanças cristãs. Uma simples oração antes de tomar decisões financeiras pode abrir sua mente para oportunidades que você jamais imaginou. E isso não é superstição, nem ritual vazio. É uma estratégia prática de como administrar o dinheiro segundo a Bíblia. Quando você ora e pede sabedoria divina, Deus pode te mostrar saídas inesperadas para seus problemas, formas novas de economizar e também maneiras surpreendentes de sair das dívidas. O mais interessante é que essa clareza não afeta apenas suas decisões imediatas, mas tem impacto profundo no seu futuro econômico. Quando você começa a tomar decisões baseadas em princípios espirituais, passa a caminhar com uma confiança especial, sabendo que cada passo está protegido por Deus. Não é coincidência que pessoas que seguem esses princípios obtenham resultados surpreendentes, finalmente entendendo o verdadeiro significado da liberdade financeira. Quero lançar aqui um desafio simples, mas poderoso. Durante os próximos 30 dias, antes de tomar qualquer decisão financeira importante, reserve alguns minutos para pedir direção a Deus. Faça isso com sinceridade e de coração aberto, e eu te garanto que você começará a experimentar resultados imediatos. E não será só pelas decisões acertadas que você ficará surpreso, mas pela profunda paz que começará a experimentar ao colocar Deus em primeiro lugar nas suas decisões financeiras. Recebemos diariamente muitos pedidos de oração, e somos testemunhas de que Deus tem respondido poderosamente, transformando a vida financeira e pessoal de muitas pessoas. Se hoje você precisa de oração pelas suas finanças, ou está passando por alguma situação complicada, não hesite em escrever seu pedido nos comentários. Estamos aqui para orar por você, acreditando firmemente que Deus pode intervir e mudar radicalmente sua situação. Agora que já entendemos a importância da clareza espiritual em nossas decisões, quero te contar uma história rápida sobre um conhecido meu, chamado Diego. Diego tinha um talento natural para fazer dinheiro. Rapidamente montou um negócio, cresceu e acumulou bens. Mas sua ambição virou obsessão. Em pouco tempo, seus relacionamentos familiares se deterioraram. Ele caiu em profunda ansiedade e, por fim, perdeu quase tudo. O motivo?
Havia transformado o dinheiro em seu objetivo, em vez de tratá-lo como uma ferramenta. A Bíblia adverte isso claramente em Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. E é que, quando buscamos o dinheiro como objetivo, acabamos frustrados, porque a ambição nunca tem fim. Mas quando entendemos que o dinheiro é simplesmente uma ferramenta poderosa para cumprir propósitos maiores, portas inesperadas se abrem diante de nós rumo à verdadeira prosperidade bíblica. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, começamos a ver o dinheiro sob outra perspectiva. Já não estamos obcecados em acumular riquezas, e sim em como usar essas riquezas para abençoar outras pessoas. Essa mudança não só gera paz interior e relacionamentos saudáveis, como também gera um fluxo abundante de recursos, porque Deus confia em quem usa corretamente as bênçãos materiais para impactar positivamente a vida de outros. Um exemplo maravilhoso disso é o ator Denzel Washington. Muitos não sabem, mas ele financia discretamente há anos a educação de jovens em situação vulnerável. Ele usa seu dinheiro como ferramenta, não como uma meta egoísta. Denzel demonstra claramente uma verdadeira mentalidade próspera. E é justamente essa atitude que abre as portas para bênçãos que vão muito além do que alguém pode imaginar. Bênçãos que refletem nitidamente os princípios espirituais para ganhar dinheiro. Quero te desafiar agora mesmo a refletir. Como você tem enxergado o dinheiro até hoje? Tem usado como uma meta egoísta ou como uma ferramenta a serviço de Deus e dos outros? Pense em como sua vida poderia mudar se, a partir de agora, você decidisse usar cada centavo que recebe com propósito. Consegue imaginar a satisfação de saber que seu dinheiro não apenas melhora sua vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor? Se você tomou a decisão de usar seu dinheiro como uma ferramenta guiada por Deus, escreva agora mesmo nos comentários essa declaração profética. Eu coloco Deus em primeiro lugar, e por isso prospero. Esse simples ato pode mudar sua perspectiva financeira desde já e ativar um poderoso princípio espiritual em sua vida. Recentemente, conheci Andréa e Mateus, um casal de pequenos empreendedores digitais que começaram do zero. Eles não tinham muita experiência em negócios, mas possuíam algo poderoso, uma fé ativa. Decidiram orar por seus projetos e, mesmo com dúvidas, deram pequenos passos concretos, confiando que Deus respaldaria suas ações. O resultado? Hoje o negócio online deles está prosperando mais do que jamais imaginaram. Você sabia que a Bíblia fala exatamente sobre isso? Em Tiago 2:26 está escrito: a fé sem obras é morta. Isso significa que não basta crer na provisão de Deus. É preciso também dar passos concretos nessa direção. É nesses passos que ativamos os verdadeiros segredos espirituais que atraem dinheiro e abrimos portas que antes estavam invisíveis para nós. Talvez você já tenha passado por isso. Por esperar demais, acabou perdendo oportunidades valiosas. Existe um perigo que frequentemente ignoramos: a passividade disfarçada de fé. Acreditar que Deus vai fazer tudo enquanto você permanece imóvel não é fé. É irresponsabilidade espiritual. Mas quando unimos fé verdadeira com ações concretas, milagres financeiros surpreendentes se ativam, revelando uma autêntica mentalidade próspera. Deixe-me dizer algo com clareza. Deus honra profundamente aqueles que agem com fé, especialmente quando tomam riscos inteligentes, confiando em sua direção. É como lançar sementes em terra fértil. Talvez no começo você não veja nada, mas com o tempo verá frutos abundantes. E o mesmo acontece com sua vida financeira quando você decide se mover guiado por princípios divinos sobre como prosperar com Deus. Hoje quero te convidar a pensar naquela ação específica que você vem adiando há tempos. Talvez seja começar um negócio online, sair de uma dívida complicada, ou simplesmente começar a economizar de verdade. Qual pequeno passo você poderia dar hoje mesmo para ativar sua fé e destravar aquelas portas que pareciam fechadas até agora? Eu te garanto, quando você age com fé, Deus começa a se mover com você. De repente surgem pessoas, recursos e ideias às quais você jamais imaginou ter acesso. Não são coincidências, são respostas divinas à sua fé ativa. Isso mostra o que acontece quando você aplica os princípios espirituais para ganhar dinheiro com convicção e confiança.
O mais empolgante de tudo isso é que você nunca sabe até onde uma pequena ação combinada com fé genuína pode te levar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ela sempre vai te levar muito mais longe do que você conseguiria por conta própria. E o mais bonito disso tudo é que você está prestes a descobrir exatamente como fazer isso de forma prática e realista na sua vida diária. Já aconteceu com você de tomar decisões impulsivas com seu dinheiro e depois se arrepender profundamente? Como, por exemplo, aceitar um empréstimo que você realmente não precisava, ou investir em algo que parecia promissor, mas acabou sendo um desastre? A verdade é que muitas dessas situações acontecem porque esquecemos de nos perguntar: essa decisão financeira realmente honra a Deus? Honrar a Deus com o nosso dinheiro não é apenas uma questão religiosa. É algo profundamente prático e sábio. A Bíblia ensina claramente, em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Isso implica refletir antes de agir e colocar Deus sempre em primeiro lugar em cada decisão econômica, seja comprar uma casa, abrir um negócio ou investir em criptomoedas. Há algo poderoso em perguntar a Deus antes de tomar decisões concretas. Conheço pessoas que, antes de investir em um negócio aparentemente promissor, reservam alguns minutos para orar e esperar a resposta de Deus. O resultado? Elas evitam inúmeras dores de cabeça financeiras, porque Deus lhes dá clareza absoluta sobre o que devem fazer. Algo que sempre me impressiona é como pequenos empreendedores que decidiram honrar a Deus em cada etapa do seu negócio conseguiram evitar crises recentes que devastaram empresas muito maiores. Quando você organiza suas finanças de acordo com a Bíblia, não apenas tem sucesso no curto prazo, mas alcança estabilidade financeira duradoura e uma paz interior que o dinheiro, por si só, jamais poderia comprar. Talvez você esteja se perguntando como fazer isso de maneira prática. A chave é simples, mas profundamente transformadora. Antes de qualquer decisão financeira importante, pare por alguns minutos, feche os olhos e pergunte honestamente a Deus: isso honra o teu nome? Está alinhado com o que ensinas na tua palavra? É algo rápido, mas incrivelmente poderoso, capaz de mudar radicalmente sua situação financeira. Quando você começa a honrar a Deus dessa forma, experimenta não apenas clareza financeira, mas também uma paz que ultrapassa o entendimento. E essa paz não vem da quantidade de dinheiro que você possui, mas da certeza de que cada centavo que você administra está alinhado com o propósito eterno de Deus. Isso é o que chamamos de viver com verdadeira riqueza, com propósito. Um estilo de vida que vai muito além de qualquer riqueza material superficial. Pense por um instante em como a decisão de uma única pessoa pode transformar a vida de toda uma família, ou até de várias gerações. Talvez você se lembre de alguém na sua própria família que tomou decisões financeiras sábias, baseadas em princípios espirituais sólidos, e como isso impactou positivamente sua vida e a de outros. Colocar Deus em primeiro lugar não transforma apenas o presente, cria um impacto multiplicador inimaginável. Provérbios 13:22 diz algo poderoso: o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. E essa herança não se limita ao dinheiro, mas também ao legado espiritual e emocional que você deixa quando age com integridade e propósito divino. Quando você combina a sabedoria bíblica com decisões financeiras concretas, está construindo algo que vai durar muito além da sua própria vida. Uma verdadeira riqueza com propósito. Isso me faz lembrar do livro A Startup Enxuta, de Eric Ries. Esse livro ensina como multiplicar resultados a partir de pequenas decisões estratégicas. Agora imagine aplicar essa mesma mentalidade às suas decisões espirituais e econômicas. O que aconteceria se você escalasse suas finanças aplicando não apenas estratégias de negócios, mas também os mesmos princípios espirituais para ganhar dinheiro que Deus revelou há séculos? A verdadeira prosperidade não beneficia apenas o seu bolso. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, seu sucesso financeiro alcança todos ao seu redor, familiares, amigos e toda a sua comunidade. Decisões financeiras sábias se tornam uma fonte de inspiração para outros, incentivando-os a também buscar os segredos espirituais que atraem dinheiro e transformar suas próprias realidades. Imagine, por um instante, o legado que você deixaria se todas as suas decisões financeiras
refletissem o propósito eterno de Deus. Seus filhos, netos e pessoas próximas aprenderiam com o seu exemplo a viver com integridade, propósito e sabedoria econômica. Esse é o verdadeiro significado de sucesso financeiro. Quando você entende isso, descobre um propósito ainda mais poderoso por trás de cada centavo que ganha. Agora que você descobriu como colocar verdadeiramente Deus em primeiro lugar nas suas finanças, lembre-se de que cada princípio aprendido hoje tem o poder de transformar a sua realidade financeira. Mas isso só funciona quando você aplica, de verdade, no seu dia a dia. Deus está pronto para te abençoar abundantemente, mas a decisão de agir é exclusivamente sua. Comece hoje mesmo a honrá-lo com suas decisões econômicas e verá como sua vida será preenchida de paz e de uma riqueza autêntica, com propósito. Não se esqueça, estamos aqui para te ajudar em oração. Então deixe seu pedido nos comentários, porque acreditamos firmemente que Deus pode transformar qualquer situação que você esteja enfrentando. E, para finalizar, quero te lembrar de escrever nos comentários esta poderosa declaração de fé. Eu coloco Deus em primeiro lugar e por isso prospero. Essa declaração é mais que palavras. É um ato profético e poderoso que ativará bênçãos sobre a sua vida. Se este conteúdo foi valioso para você, inscreva-se agora mesmo, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ative as notificações. Quem veio à sua mente enquanto você ouvia este vídeo? Compartilhe agora mesmo, pois essa pessoa pode estar precisando exatamente destas palavras. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. O melhor ainda está por vir.